Eita, estamos de volta. Quinta-feira pegando fogo em Brasília. O clima esquentou na CPMI do INSS com agressões físicas após a aprovação da quebra de sigilo de Lulinha. A base governista reagiu com empurrões e socos e agressão a Luiz Lima. A sessão foi suspensa. Flávio Bolsonaro protocolou uma PEC para acabar com a reeleição consecutiva de presidente, mantendo para governadores e prefeitos, e já conta com 14 assinaturas. Lula, na Índia, defendeu o comércio bilateral sem dólar. Usando moedas locais para reduzir dependência americana. Vai dar ruim isso com Donald Trump, hein? Nicolás Maduro está sem recursos para pagar advogado nos Estados Unidos por contas congeladas pelo OFAC. O cara está mendigando ajuda, pedindo ajuda. Alguém que pague o advogado. Não tem ninguém. Ex-juíza Cláudia Márcia reclama no STF de pagar gasolina e café do próprio bolso, mas recebeu quase 114 mil reais em dezembro, agora de 2025, acima do teto constitucional. E casamento católico de Tabata Amaral e João Campos, com véu, aliança e pompa religiosa, expõe mais uma hipocrisia entre discurso progressista e vida privada tradicional. É aquela velha história, farinha pouca, meu pirão primeiro, que vale para mim, não vale para você. Vamos analisar tudo isso nesta edição, acompanhe com a gente. Olha só, diante dessa bagunça toda que está cheirando mal, você precisa conhecer esse perfume que seria a saída para todo esse cheiro, esquisito que está circulando em Brasília e pelo país. Você precisa de uma fragrância de sucesso, uma fragrância que chama a atenção de tão agradável que é. Essa é sensacional, sem sombra de dúvidas, a melhor fragrância hoje disponível no mercado. Uma Noite em Sevilha, da Etché, e você só consegue acessando o site que está aparecendo agora, etchelojavirtual.com. E você adquirindo esse produto, você contribui com o nosso canal, porque aqui ninguém recebe absolutamente nada, verba de ninguém. O único apoio é seu, e é através do consumo desses produtos de nossos apoiadores. Então, você quer um perfume muito bom, você precisa conhecer, então acesse o site que está aparecendo agora e peça o seu hoje mesmo. etchelojavirtual.com. Vamos nessa! O clima esquentou no Congresso Nacional na manhã desta quinta-feira. A base do governo ficou histérica na CPI mista do INSS que aprovou a quebra de sigilo bancário e fiscal do filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Após a votação, houve confusão geral e empurra e até agressão física. O deputado Rogério Correia agrediu o deputado Luiz Lima com um soco e a sessão foi suspensa. No retorno da comissão, o deputado Luiz Lima falou sobre a agressão que sofreu. Veja. No ônibus 584 em Laranjeiras, voltando de Botafogo para Laranjeiras, quando eu saí na briga ali com assaltantes que quiseram levar o meu tênis. E hoje, quando eu fui proteger aqui o senhor de deputados do PT que estavam eufóricos aqui, indignados por ter perdido a votação e o Lulinha ter tido seu sigilo quebrado, fiscal. Eu tô com um vídeo aqui, o deputado Rogério Correia me deu um socão na cara. Tá gravado, já tá nas minhas redes aqui. A gente já teve o Quaquá dando tapa na cara do deputado Messias do Espírito Santo. Não é por mim, não. Na vida a gente erra. Óbvio que isso aqui foi um erro, eu acredito que o deputado reconheça como um erro. Pô, me deu um socão aqui. Então, é pela instituição, é pelo Congresso Nacional. Eu não vou ficar chorando aqui, eu não sou coitado. Sair na porrada é fácil. Mas a gente admitir que perdeu uma votação... Pô, perdemos uma eleição em 22. Quantas votações a gente perde? O senador Magno Malta. Quantas votações? Quantas votações por influência de mídia, de STF? A gente está por aqui. Então, deputado Rogério Correia, a gente não foi eleito para isso. Para isso. Então está aqui registrado. Eu espero que o senhor reflita
Nunca processei ninguém na minha vida, nunca fui processado. Tenho 48 anos, é difícil acontecer isso. Mas eu não tenho o controle do meu partido, o Partido Novo, que recebeu as imagens. Os filiados do Partido Novo já receberam as imagens. O pessoal da direita, que luta cada dia na rua. Então, eu espero que não aconteça mais isso nessa casa. Respeitando o presidente Viana, que é o presidente. Gostando ou não do presidente Carlos Viana, ele é o presidente. É isso. Obrigado, presidente. Pois é, e com toda certeza o Partido Novo vai abrir um processo contra o deputado Rogério Correia. E se brincar até para o Paulo Pimenta também, que partiu para cima, na confusão. A justificativa dos governistas é que houve fraude na contagem dos votos que confirmou a convocação do filho do presidente, o Lulinha. O argumento foi rebatido pelo presidente da comissão, senador Carlos Viana. Veja o que ele disse. O governo veio à CPMI hoje com a decisão de bloquear toda a pauta e, por requerimento, pelo regimento, solicitar uma votação em bloco. Isso foi concedido porque se trata de um procedimento normal, mas foi pedida a verificação de quórum, ou seja, o painel passou a valer de acordo com o número de parlamentares que votaram, inclusive, a favor do requerimento. Para que a pauta fosse derrubada em bloco, era necessário que o governo apresentasse a maioria dos votos ou 15 parlamentares presentes de acordo com o painel de 31. Apresentaram, e eu contei 2 vezes, 7 votos contrários. Portanto, a pauta de hoje está aprovada na integralidade. Toda essa movimentação de contrariedade, isso aí, infelizmente, é parte do parlamento. Ninguém saiu machucado, a oposição tem o direito de se manifestar bem, o governo também. Eu entendo que ali a decisão é monocrática, mas o que vale é o voto. No voto, o governo perdeu. Não houve manobra, não houve absolutamente nada. Eu segui o jogo e o regimento desde o início. 31 presentes no plenário, na votação. Simplesmente 7 foram contra, perdeu, não tem jeito, gente. Pois é, a base governista comeu mosca, se ferrou. Onde é que os caras estavam? Com 7 votos ali, tinha que ter havido ali uma manobra e não apareceu ninguém. Os caras estavam fazendo militância em outros lados do Congresso Nacional, perderam um ônibus, o Uber não chegou, se ferrou. O senador Carlos Viana está corretíssimo. E o senador Rogério Marinho escancarou os verdadeiros motivos do medo dos governistas. Veja. Senhor presidente, nós estamos aqui num momento em que é importante que a sociedade que está nos assistindo saiba o motivo do desespero do Partido dos Trabalhadores. Antes de entrarmos no mérito da questão, é importante sabermos o que é que causa tanta aflição. Nós estamos falando aqui de convocar as pessoas do senhor Augusto Ferreira Lima. Eu vou falar daqui a pouco no artigo 14 porque esse desespero, que é o banqueiro do PT. Nós estamos falando aqui da convocação do senhor Adroaldo do Cunha Portal, do senhor Gustavo Marques Gaspar, que foi tão blindado nessa comissão. E o Adroaldo, inclusive, está preso, né? Nós estamos falando aqui de quebra de sigilo do senhor Gustavo Marques Gaspar. É preciso saber o que foi que houve com esse cidadão aqui que se envolveu tanto nesse processo. Nós estamos falando da quebra de sigilo do senhor Fábio Lula da Silva, do Lulinha. Nós estamos falando da Daniela Miranda Fernandes, que, segundo as informações da imprensa, era quem dava tal da mesada, junto com a Roberta Moreira Lucha. Na verdade, era a Roberta. Eu acho que aqui era bom para tirar a prova, se é verdade ou não é. Eu não estou afirmando, mas isso aqui vai permitir a gente saber se havia uma mesada, quem recebia e quem dava. A gente está falando aqui da questão do Credicesta, que foi tão defendido aqui, como se fosse uma operação idônea. Vamos saber agora se ela é idônea, porque a gente está pedindo aqui, e foi aprovado na votação simbólica, a quebra desse sigilo. Dito isso, senhores presidentes, esse é o motivo aqui do desespero que a gente está vendo aqui, praticamente uma crise de histerismo, né, que depõe contra esse parlamento, né, com parlamentares agredidos, com a interrupção do processo. Agora,
É isso aí, o senador Rogério Marinho está corretíssimo. Quem não deve, não teme, é uma belíssima oportunidade para aquele que é inocente limpar o seu nome, que está sendo jogado na lama. Se Lulinha não tem nada a ver, se essa Roberta Schinker, sei lá como é que se fala o sobrenome dela, não tem nada, vai ser ótimo para mostrar. E quando mostrarem, se não tiver nada realmente, vai ser uma maravilha, o país inteiro vai ver a idoneidade dessas pessoas. Então não se justifica essa ação agressiva da base governista, dos petistas, para impedir esse tipo de coisa. Por quê? Porque o ditado popular diz o seguinte: aquele que oferece resistência é porque está devendo, porque sabe que não vai ter como explicar depois. Por isso tem que interromper de tudo quanto é jeito. Mas está aí uma excelente oportunidade para se esclarecer. Até então ninguém é culpado. Aquele que está dizendo que é tudo fofoca, que é tudo mentira, tem aí a excelente oportunidade para mostrar que está falando a verdade. E o senador Isalcir Lucas afirma que Lulinha está envolvido até o pescoço. Veja. A gente sabe que o Lulinha está envolvido até o pescoço. Por que eles blindaram o Edson durante várias sessões? Exatamente o que o Edson fez um depoimento na Polícia Federal, tem ali mais de 40 páginas, não é? Mostrando realmente o vínculo do Careca com o Lulinha, além das imagens de viagem para a Europa, Portugal, juntos, né? Então não tem dúvida, agora nós queremos quebrar o sigilo, o RIF, COAF, para a gente ver o nível e o volume de recursos que foram desviados para ele. E quem está investigando isso é a Polícia Federal. Quando ela chegar à conclusão, se for contra essas pessoas que foram citadas, o que essa base governista vai dizer? É golpe? É mentira? Vai dizer que o que a Polícia Federal está investigando e provando, porque ela vai provar, diferentemente daquela outra que disse e que de repente foi tudo considerado verdade, e aí uma pessoa acaba condenada inocente, atrás das grades, passando mal, andando de muleta, simplesmente porque não queria que o país virasse o que está virando agora. Aí o que essa gente vai dizer? Pois a base governista na CPMI do INSS está acusando fraude na votação simbólica que aprovou a quebra de sigilos bancário e fiscal do Lulinha, chamando a condução do presidente da comissão, senador Carlos Viana, de golpe, por não contar os votos individuais, alegando que o governo tem maioria e não poderia perder. Isso, o senador Carlos Viana já explicou. Parlamentares do PT e aliados recorreram ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, para pedir a anulação imediata da decisão e ameaçaram representação no Conselho de Ética contra Viana. O pedido a Alcolumbre é visto como tentativa de blindagem, já que o governo confia na intervenção dele para salvar Lulinha da investigação sobre possíveis repasses irregulares ligados a este esquema horripilante de fraudes no INSS. A oposição interpreta essa reação desesperada como sinal de que o envolvimento de Lulinha é mais grave do que o admitido, é muito mais grave do que se imagina, e o pau de galinheiro está sujo mesmo. Alcolumbre, por outro lado, disse que só vai se pronunciar após receber a representação oficial. A sessão terminou em confusão, como todo mundo viu, com agressão física, porrada para tudo quanto é lugar, e o presidente da CPMI reafirma que a aprovação vale sim. Vamos conversar sobre isso com o nosso professor Marcos Pisolato. Seja muito bem-vindo, Pisolato. É o seguinte, não adianta mesmo que Davi Alcolumbre anule o que foi aprovado na manhã desta quinta-feira na CPMI, não vai adiantar nada. Por quê? Porque o ministro André Mendonça também autorizou a quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático do Lulinha. Ou seja, você tem 2 pedidos de quebra de sigilos autorizados. Então vai ser apenas perda de tempo, só vai servir para mostrar que aqueles que defendem e estão brigando desesperadamente pela blindagem têm o rabo preso. Tem culpa no cartório. Não vai adiantar nada, é só desgaste, inclusive com o eleitorado em época de eleições. Seja bem-vindo, Pisolato, quero te ouvir.
Obrigado, Paulo. Saudações à nossa audiência. Aqui no Sul tem uma expressão que é amor de mula é cois, né? O que a gente viu aí, a pancadaria democrática, né? Generalizada por parte do PT para tentar defender aquilo que é indefensável, né? A esquerda tem essa característica de tolerar o intolerável em nome de uma ideologia, e nesse caso, para proteger a si mesmo, provavelmente, porque todo esse segredo, todos esses sigilos, como você bem disse, em pessoas inocentes não soa bem. O que a gente está vendo aí é o suco de esquerda brasileira. Enche a boca para falar de democracia, mas eles gostam mesmo daquela democracia mais relativa, mais um similar falsificado, uma democracia que beneficia mais a esquerda. Quando ela é derrotada, como nesse caso aqui, dentro das regras democráticas, ela judicializa tudo, ela põe em movimento todos os conluios formados com os outros membros desse sindicato do crime, usa chantagem, e a gente vai ver isso aí de fato, né? A esquerda não tolera o contraditório, ela é incapaz de oposição democrática, ela é hipócrita, ela é ressentida. Em resumo, a esquerda só entende a democracia quando a esquerda vence. Para eles, é democracia só se a nossa opinião valer. E eu vou usar todas as ferramentas antidemocráticas para garantir esse tipo de democracia. Contudo, a gente tem que ficar um pouquinho mais pé no chão. A gente sabe que, apesar da publicidade que isso ganhou e vai continuar ganhando, que vai inviabilizar muita gente nas eleições desse ano, a gente tem que ter o pé no chão. A gente tem que pensar o que o STF pode fazer para tentar impedir isso, pensar o que o Alcolumbre pode fazer, muito pouco a essa altura do campeonato nas investigações. A gente tem que lembrar que o Lulinha não está no Brasil, a última informação que a gente tem é que ele foi para Madrid no final de janeiro, então vai ser muito difícil prendê-lo. Eu disse até essa semana nas redes sociais, prender o Lulinha seria uma surpresa, mas eu adoro surpresa, Paulo. Vou dizer o seguinte, né? Eu já não penso assim tão fácil assim não, viu? Como você assim. Aliás, eu penso que não será tão difícil, porque se você analisa o seguinte, a Polícia Internacional, principalmente da Espanha, chegou a pedido do Supremo até o Oswaldo Eustáquio. Exatamente. Chegou também a pedido do Supremo até Carla Zambelli, né? Os caras conseguiram localizar mais um monte de outras pessoas, o Alan dos Santos e tudo mais. É porque esses governos não permitiram uma extradição, né? O que pode acontecer com a Carla Zambelli a qualquer momento. Mas no caso do Lulinha, com envolvimento, escândalo, isso é crime em qualquer lugar do mundo. Do mundo. Não vai ser difícil a polícia localizá-lo, prendê-lo e até mandar. A questão do Supremo, o que o Supremo pode fazer se cair para uma relatoria desses ministros da primeira turma, por exemplo, é, no máximo, anular o que foi feito ali na Câmara. Talvez, porque ali você tem ali uma atribuição que é dada aos deputados e senadores, aos membros desta CPMI. A não ser que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, cancele aquilo ali. Mas beleza, você tem a garantia no próprio Supremo, com o ministro relator, o André Mendonça, que também aprovou a quebra do sigilo. Ou seja, de um jeito ou de outro, o sigilo do Lulinha será quebrado. Na verdade, já está quebrado, né? Já está quebrado, porque a Polícia Federal já está investigando, porque a autorização do ministro André Mendonça foi dada à Polícia Federal no final de janeiro, agora de 2025. Nós estamos entrando em março, ou seja, a Polícia Federal já tem números aí suficientes, dados suficientes, que podem complicar e muito a vida desses caras. Então, no lugar deles, o que deveria ser feito, né, é chegar e abrir o verbo, que nem o careca do INSS, que está dizendo que topa, né? Que está sinalizando que vai topar fazer uma delação premiada. Porque ele sabe que de um jeito ou de outro a verdade vai aparecer. Então, que melhor que apareça com eles delatando, porque aí eles conseguem resolver alguma coisa, ganhar algum benefício em troca. Porque caso contrário, eles vão se ferrar, Pizzolato. Vai se ferrar todo mundo. Então não adianta o PT, né, o Rogério Correia, dando soco na cara do deputado Luiz Lima e coisa e tal. Não adianta. Só vai ficar mal na fita, porque essa imagem está correndo o mundo inteiro. E a Polícia Federal já está com o sigilo quebrado. A CPMI é mais apenas isso. Mais um instrumento para revelar as falcatruas que irão surgir. Ou não, né? Se tiver tudo limpinho mesmo, tudo bonitinho, isso vai aparecer de um jeito ou de outro. Então é desnecessário. Agora, se mandarem pegar, vão pegar, viu?
Olha, Paulo, eu acho que o efeito mais imediato e aquele que a gente vai contar, eu acho que já é quase certo isso, é a questão da publicidade negativa para um senhor que pretende ser candidato esse ano, mesmo com todos os sigilos. Aliás, os próprios sigilos só aumentam as suspeitas, citando aí o grande bravateiro da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quando em campanha. Quem é honesto não precisa de sigilo. Isso aí é tipo, mais uma expressão aqui do Sul, né? Quando você usa um vestido de tecido transparente, ele pode até cobrir, mas não esconde o que está por baixo. Quanto mais sigilo eles tentarem fazer, quanto mais esforço para tentar blindar e bloquear, mais eles estão nos dizendo que há coisas que eles não querem que sejam descobertas. Ou seja, no campo, no jogo real, jogador contra jogador, eu acho que o Lula já está sabendo que ele vai perder, que a única chance que ele tem de tentar ter uma sobrevida política talvez seja ou no tapetão ou então se aposentar, quem sabe, em algum país que o aceite com todo o luxo e pompa que a primeira-dama exige dele. Olha, eu acho que ele, que nem num campo de futebol, tem que levantar a mão e pedir para sair. Bota outra mão na barriga e pede para sair, porque é o seguinte, não vai ter como dizer que eu não sabia, porque se não sabe de nada, é um risco para a segurança nacional. Exatamente. É a segurança do país, porque todos que estão à sua volta, porque sabem que ele não sabe de nada, os caras partem para a corrupção, para o estrago do país inteiro, prejudicando todos os cidadãos brasileiros. Partem para a roubalheira, para as irregularidades. Então, essa pessoa que não sabe de nada tem que ser removida e colocado ali no lugar uma pessoa que sabe de tudo que está acontecendo à sua volta para evitar justamente isso, o roubo do povo brasileiro. Então, pede para sair. Pede para sair e fala, olha, infelizmente, né, não me sinto confortável para participar de reeleição alguma, tá aí, deixa aí para outros. Vão colocar quem aí? Né, Guilherme Boulos, né? Pois é, e olha só como é que a situação está ficando ruim. O pré-candidato Flávio Bolsonaro protocolou uma PEC que acaba com a reeleição consecutiva para presidente da República. A proposta torna o presidente inelegível para um segundo mandato seguido, consecutivo, mantendo a possibilidade de reeleição apenas para governadores e prefeitos. Ele já colocou no sistema do Senado e está coletando assinaturas. Até agora ele já conseguiu 14 assinaturas, 14 apoios. E precisa de 27 para protocolar oficialmente. A ideia é interessante, é acabar com o estado permanente de campanha e fortalecer a alternância de poder. Veja o que ele disse. Uma parte dela não tem puxão de orelha, não tem cobrança de nada. Tá todo mundo aqui muito consciente de qual é o objetivo, que é resgatar o nosso Brasil. Então eu vim aqui para agradecer o empenho de todo mundo e pedir a ajuda de todo mundo em qualquer situação que possam estar levando as nossas bandeiras e a nossa verdade. Eu fiz um anúncio aqui agora, que já deve estar no sistema do Senado. Eu protocolei uma proposta de emenda à Constituição para confirmar aquilo que eu já havia dito, de que o presidente da República ele deve ser presidente por um mandato apenas. Então eu estou fazendo um gesto público, um projeto de emenda à Constituição pelo fim da reeleição para a presidência da República. Eu acho que é um gesto que eu dou para mostrar que isso aqui não tem projeto pessoal, é um projeto de país. É a consciência que eu tenho de que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Então saio daqui hoje muito feliz de verdade, de estar ali com tanta gente do nosso lado, pessoas que estavam ali ao nosso lado na mesa, presentes aqui no auditório. Então todo mundo muito imbuído na mesma missão, cada vez mais conscientes e todos muito felizes com o resultado que a população tem nos dado de reconhecimentos que o Brasil precisa caminhar para um caminho diferente do caminho do atual governo. Tá? Só peço desculpa que eu não vou... É interessante, e se aprovada, a PEC vale já para o vencedor das eleições de 2026. Pisolato, olha, talvez 4 anos não dê muito tempo para alguém que está no executivo concluir suas ideias e seu projeto de governo. Talvez 4 anos seja pouco demais, mas 5 já dá. 5 já dá. Se não der para jogar para 5, então que seja 4 mesmo. Que alguém já prepare, né, durante esse período a sua substituição, a sua sucessão. E em 4 anos tem que botar as coisas para correrem.
entendeu? Enquanto isso, outros vêm pensando no melhoramento daquele que passou 4 anos, porque senão fica realmente complicado, porque o cara passa os primeiros 4 anos pensando nos outros 4 anos seguintes e não acaba fazendo absolutamente nada, a não ser abrindo as porteiras para a corrupção, não é? Olha, eu sou fã de não reeleição, para evitar justamente o que a gente está vivendo no Brasil. Só que eu sou mais fã daquele modelo americano pós-Roosevelt. O Roosevelt foi o último presidente americano a governar por mais de 2 mandatos, governou por 12, só saiu quando faleceu no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, em 45. Esse modelo americano, que é 2 mandatos no máximo, não interessa ser intercalado ou não, eu sou fã, mas lá já está consignado. Eu sou desconfiado com relação ao modelo El Salvador agora, que permite a reeleição por mudança constitucional. E é ótimo que a gente olhe para El Salvador, porque é o presidente fazendo um excelente governo. Agora, como você bem apontou, imagine em 2027 o presidente que vai assumir um país terra arrasada, entregue completamente saqueado pelo PT. 4 anos vai ser impossível. Ele vai levar no mínimo 3 anos só para colocar as contas em ordem, quanto mais para começar a governar. Então, acredito que um mandato só para consertar o Brasil talvez fosse um problema, quem sabe para o próximo candidato, porque nós estamos numa situação calamitosa, em que as instituições estão completamente falidas. No caso brasileiro, especificamente no caso brasileiro, não pensando em 2027, ou pensando sendo Lula candidato, ou sendo Flávio Bolsonaro candidato, mas pensando no problema antropológico brasileiro. O brasileiro, ele é paternalista, ele enxerga, os petistas em especial, que tiveram mais de 20 anos para adotar Lula como pai, essa ideia de que voto no Lula está embaixo d'água, não importa se ele é imoral, não importa se ele já foi condenado, isso é paternalismo, essa relação com o político como se ele fosse um pai. Isso vai ser um obstáculo a um mandato só. Mas, contudo, tem um outro lado antropológico que é interessante. O brasileiro médio, padrão, não estou falando da nossa audiência, estou falando daqueles que não se interessam por política, porque acham que a política corre sozinha da sua vida, em paralelo com a sua vida. Na verdade, aquele que não gosta de política está sendo governado por ela, gostando ou não. Vai forçar o brasileiro a ficar mais atento à política, porque não vai ter aquela coisa como a gente está vendo no governo PT, que é basicamente, dos últimos 3 anos, foram 3 anos de campanha que vão se intensificando agora. É quase que uma campanha permanente. O que poderia haver, talvez uma questão que envolva verbas para eleições, quem sabe, mas vai evitar com certeza, não no próximo mandato. Se essa PEC fosse aprovada, a partir de 2027 a gente não teria esse resultado. Mas a médio e longo prazo a gente evitaria, Paulo, o aparelhamento do Estado. Nós não teríamos praticamente todos os ministros do STF nomeados pelo mesmo candidato. Nós não teríamos toda uma PGR, todos os ministros de TCU nomeados pelo mesmo presidente. Isso evitaria aparelhamento do Estado. A médio prazo, eu acho que resolveria alguns problemas fundamentais da política brasileira. Eu acho que os ministros do STF não poderiam ser indicados pelo chefe do Executivo. É porque os caras copiaram isso da Constituição americana, mas isso é uma coisa que deve ser mudada numa próxima Constituição, que se faz urgente, emergencial. É necessário se constituir, formar uma Assembleia Constituinte e votar uma nova Constituição. E olha só, Lula ainda não desistiu de tirar o dólar americano das negociações estrangeiras, hein? Isso na véspera do encontro com Donald Trump. Durante visita à Índia e entrevista exclusiva à India Today, o presidente brasileiro defendeu que o comércio bilateral Brasil e Índia, e com outros países também, não precisa depender do dólar americano. Uou, uou, uou. Ele afirmou o seguinte, abre aspas, não é necessário que um acordo comercial entre Brasil e Índia seja feito em dólares. Podemos usar nossas próprias moedas. É difícil, mas podemos tentar. Ninguém precisa depender do dólar. Fecha aspas. Lula esclareceu que não há proposta nem debate no BRICS sobre criar uma moeda única do bloco, mas sim sobre ampliar transações em moedas locais para reduzir custos e aumentar a economia. Ele reconheceu possível resistência inicial dos Estados Unidos, mas defendeu discussão diplomática. Pisolato, a fala de Lula se alinha à estratégia de diversificar parcerias e desdolarizar gradualmente o Sul Global, justamente um tema que Donald Trump
odeia. Odeia. E isso há poucos dias, como eu disse, do encontro com o presidente americano. Ele já tirou da reta, né, dizendo que no BRICS, não, ninguém está tratando disso, mas está querendo. Está querendo, só que não vai ter tempo, né? Porque ele que está liderando esse negócio, ele que surgiu com essa conversa de tirar o dólar, de fazer negócio com suas próprias moedas. O Trump não vai permitir isso. Não vai, e o Trump é o mais forte. Se você fosse o mais forte, você podia bater no peito e falar, olha, vamos embora, vamos brigar. Mas não tem. E se não tem, você vai fazer o quê? Que resistência? Ser esmagado? Então é mais fácil você se juntar àquele que você não consegue vencer, né? Olha, considerando que o auxiliar econômico é o Haddad, que disse recentemente que imposto sobre produtos não reflete no preço, ver o Lula falando que mudar uma moeda de troca internacional é difícil, mas é possível, é como se a gente fosse, peço para a nossa audiência a seguinte imagem mental, a gente vai numa livraria comprar uma agenda para o ano 2026, mas vende para a gente uma agenda de 1980. É essa agenda Lula, uma agenda de 1980, os compromissos não vão bater. Isso aí é café requentado, isso só funciona em DCE universitário à base de muita cannabis, é velho discurso anti-imperialista. O Lula tem que aprender, se ele não aprendeu é teimosia. Importações pagam exportações. Beleza, vou comprar algo lá do Irã, então. Vou receber, não quero receber em dólar, então, né? Vou receber em reais. 1,5 milhão de reais compra $1. Agora eu vou ter que trocar os reais porque eu vou ter que comprar um defensivo agrícola norte-americano. Ali eu vou perder dinheiro de novo. Lula não percebeu, ou é teimosia, que o mundo está voltando para os eixos. O eixo da normalidade, da liberdade, da liderança econômica e dos valores do mundo ocidental, feito pelaquela que é a maior economia do mundo, o oquismo está acabando, o Foro de São Paulo está anêmico e à morte, numa cama de hospital. A China está abandonando velhas políticas de tentar armar de alguma maneira econômica e militarmente esse sul global. O Belt and Road da China, que seria a nova Rota da Seda, que, aliás, passaria pela Venezuela. A China abandonou. A China sentou na mesa para conversar. China está se voltando internamente para seus problemas graves. E o Lula está ressuscitando essa múmia do globalismo ambientalista, sul-globalista, antissemita, socialista. Gente, isso aí é passado. Isso só funciona em DCEs universitárias, Paulo. O Lula precisaria urgentemente de um curso de economia, ou pior. Eu até entendo que o Lula esteja fazendo esse tipo de discurso porque convém àquela claque. Quem está lá ouvindo quer ouvir isso. Isso é viés de conforto. Quando você ouve uma coisa que conforta as ideias que você já tem dentro de você. Por isso que eu citei os DCEs universitários. Se você pedir para um desses estudantes que veste aquela camisetinha famosa do Che Guevara, com aquele cabelo estranho, aquele cheiro típico de fumou uma marihuana em vez de assistir uma aula de Economia 1, esse estudante vai entender o quê? Que todo imperialismo americano é malvadão. Ele vai falar isso gravando no iPhone. Ele não consegue entender que economia internacional é baseada em trocas. E toda importação e exportação que você faz precisa do meio de troca. Dinheiro, gente, é só meio de troca, não é riqueza. Bom, a gente está falando no presidente que entende que dinheiro é riqueza. Dinheiro é meio de troca, é apenas um sinal externo. Se eu pegar uma nota de R$100, Paulo, e pôr no fogo, eu vou bater o quê? Cinzas. Agora, se eu pegar uma indústria como a Apple, eu vou ter muita prosperidade, muita riqueza. Só para encerrar e falar daquele caso que eu citei do Haddad, que ele alegou que esses impostos, essas tarifas são para proteger a indústria nacional. Sério? Qual a indústria nacional de celulares? A Positivo? Qual a indústria nacional de, sei lá, de chips, de microprocessador? Um país que não consegue resolver a aposentadoria sem saquear os aposentados, vai conseguir gerir uma empresa nacional de microprocessadores? Olha só, por essa ninguém esperava, né? Porque nós estamos falando de hipocrisia, né? Hipocrisia para tudo quanto é lugar. Né? Hipocrisia, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre isso também. Mas essa aqui que nós vamos falar agora ninguém esperava. Tem a ver com ele, sim. Imagine só, o homem que se achava dono de tudo, o rei do petróleo, o dono das refinarias, das contas secretas no exterior, das joias, do ouro na Suíça, dos iates e das propriedades de luxo que nunca foram dele de verdade. Nicolás Maduro, o que prometia revolução eterna, o que chamava os outros de burgueses, enquanto vivia como um imperador, agora está na mesma situação que milhões de venezuelanos que ele próprio
deixou na miséria, sem nenhum centavo no bolso, sem nenhum tostão para pagar um advogado decente sequer. Já imaginou isso? O advogado atual, coitado, já não aguenta mais trabalhar de graça. Ele foi obrigado a suplicar na corte. Ele disse, abre aspas, o Tesouro dos Estados Unidos não nos deixa tocar em nenhum centavo de dólar para a defesa. Nicolás Maduro não tem como me pagar, fecha aspas. Que ironia divina, hein? Que ironia divina! O cara que congelava contas de opositores, que bloqueava recursos de empresas, que deixava hospitais sem remédios e crianças sem leite, agora vê suas próprias contas congeladas pelo OFAC. Os amigos sumindo, um a um, como fumaça, e o reino de terror se transformando em uma prisão perpétua de verdade. Nicolás Maduro tinha tudo: poder absoluto, militares leais ou comprados, petróleo jorrando ou roubado, alianças com ditadores, ameaças de aquisição de territórios como o de Essequibo, nas Guianas, e até um narco-estado montado. E agora? E agora, o que ele tem? Nada. Nenhum dólar sequer para pagar a defesa, nenhum aliado sequer que arrisque o próprio pescoço, nem mesmo um plano B que não seja a cadeia. O karma não veio de mansinho, veio como um trem de carga muito pesado, passando por cima de tudo que ele construiu em cima da dor alheia. Quem imaginava isso? Que o Supremo Comandante acabaria mendigando por uma defesa paga? Quem diria que o homem que se dizia invencível estaria quebrado, sozinho, e a cada dia mais perto de pagar por 25 anos de miséria, repressão e roubo? A Venezuela inteira, que sofreu, está comemorando agora, e com razão. O que ele semeou, ele está colhendo. E o melhor, sem nenhum centavo para comprar um juiz, um advogado ou até mesmo o próprio futuro. Que fim poético para um ditador que achava que podia ter tudo. E agora não tem absolutamente nada. Que tombo, hein, Pisolato? Que tombo! Isso serve de exemplo para os outros, mas os outros acham que aconteceu com ele e que não vai acontecer com você, com ele mesmo, né? Olha, historicamente esse é o fim médio dos ditadores, prisão. Maduro tem que até agradecer ao Deus que ele não acredita que exista, porque ele vai ter, pelo menos, sentir o que é uma justiça ocidental de verdade. Eu sei que nós aqui no Brasil já não temos mais essa noção, porque nós nos vemos espoliados, os aposentados, os jovens estudantes, os políticos, estão acostumados com esse ar de injustiça e impunidade. Mas o que a gente está vendo aí não é só a justiça material, a lei sendo executada, aquilo que está no papel sendo executado por juízes imparciais diante de um líder que é um narcoterrorista internacional. Mas ele também está sentindo aí a justiça divina. Essa sensação de se sentir abandonado, sozinho, chorando no fundo de uma cela. E eu quero que a nossa audiência imagine como os venezuelanos devem estar sentindo isso. Porque eles ficaram desde 2013 na mão desse tirano. Quantas famílias não perderam seus entes queridos, não foram torturados na Noel Helicoide, que agora parece que vai virar uma espécie de um museu ou coisa parecida, tudo por pressão americana. O tal imperialismo malvadão retirou esse câncer, esse tumor da Venezuela, que eu espero que nunca mais caia nessa balela de voltar ao chavismo socialista. O que a gente está vendo aí é de fato a justiça, não só a material, mas a espiritual, e que de fato ela sirva de exemplo, porque nem todos os ditadores tiveram esse luxo de ser, digamos, julgados por uma justiça ocidental e livre. Vamos lembrar aí, Mussolini foi fuzilado pelo próprio povo, o Ceausescu foi executado por um fuzilamento, Saddam Hussein foi enforcado, Gaddafi foi morto pelo povo. Então não é o fim normal de um ditador. O fato é que todos esses regimes personalistas, e aqui fica o meu recado para todos esses membros aí do Foro de São Paulo, todos esses regimes personalistas, ou seja, tem um cara, uma figura, um Maduro da vida, um Petro da vida, um Fidel Castro da vida, um Miguel Dias-Canel da vida, e por que não dizer um Lula da vida?
sempre que há regimes personalistas, e especialmente quando esses regimes personalistas vão em direção à ditadura, como é o caso inquestionável do Maduro, por mais que, de novo, os nossos DCEs universitários façam protestos porque Maduro foi democraticamente eleito, dá vontade de falar um palavrão, mas ele não, ele era um ditador que maltratava, que assassinava, que fazia o povo passar fome, e agora ele está vivendo na carne aquilo, todo aquele luxo que ele tinha não serviu para nada, porque a justiça ocidental caiu sobre ele. E quando um ditador personalista cai, não há amortecedor. É o que aconteceu com ele. Caiu de cara no chão. Ele, a esposa e todos aqueles que possam estar ligados a ele, porque não é preciso lembrar que o Trump não parou nele, né? O combate os narco-estados, ao narcoterrorismo, continua, não parou. Um navio aqui, um navio acolá, uma lancha aqui, uma lancha acolá. É preciso lembrar tudo que sobrou aí do Foro de São Paulo, que eles estão na lista. O Petro já mudou discurso. Cuba continua insistindo de alguma maneira. Tivemos aí essa semana um incidente que pode se tornar um incidente internacional, que foi um barco americano que acabou sendo atingido por cubanos, a gente não sabe muito bem os detalhes. Tudo isso pode sinalizar que é o fim dessas ditaduras populistas, socialistas, personalistas. Lula que se esperte, porque pode chegar a vez dele. Não, e está chegando, né? Porque se ele for mesmo a esse encontro em Washington, agora no mês que vem, ele vai ouvir, e vai ouvir mesmo, até depois do que acabou de dizer, né? Porque ele volta a defender a negociação com moeda própria, ou seja, tirando o dólar. E todo mundo sabe que Donald Trump não vai admitir isso, que é uma das lutas de Donald Trump para fortalecimento da sua política administrativa dentro dos próprios Estados Unidos, né? Então, infelizmente, você não tem força para combater isso, você tem que aceitar, porque senão você vai ficar com um prejuízo maior. Se o prejuízo ficasse apenas com o presidente, beleza, problema dele. Mas não, o prejuízo vai repercutir para toda uma nação brasileira por causa de um erro de uma pessoa, né? Por uma ideologia de uma única pessoa e esse segmentozinho esquerdista desinformado que acompanha. Entendeu? Então, quer dizer, além disso, tem outra coisa que o presidente brasileiro fez. Ele está fazendo uma campanha em defesa da transferência de Nicolás Maduro para a Venezuela, para que ele seja julgado na Venezuela. O cara está completamente fora de si, Pisolato, como se isso fosse possível. Não é? Veja, o Maduro teve eleições diretas na Venezuela e ele fraudou as eleições. Se Maduro volta para a Venezuela, ele é solto e todo o sistema acontece novamente. E aí, como é que um presidente em sã consciência vai pedir uma coisa dessa, né? Os americanos estão dando risadas e sabem perfeitamente o que representa o presidente brasileiro nesse tabuleiro geopolítico. Tanto é que convocou todos os outros presidentes de direita alinhados à política americana para uma reunião agora no dia 7 de março em Miami e deixou o presidente brasileiro de fora. Para quê? Meia palavra basta. Nisso aí, né, não precisou nem colocar meia palavra, né? Todo mundo já entendeu onde é que fica a situação. Mas, como esse bloco, nós estamos falando aqui de hipocrisia, Pisolato. Olha mais essa. A ex-juíza do trabalho aposentada Cláudia Márcia de Carvalho Soares, que representa a Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, ABMT, defendeu no Supremo Tribunal Federal a manutenção das verbas indenizatórias, conhecidas como penduricalhos. Ela afirmou que juízes de primeiro grau pagam do próprio bolso combustível, café, água e não têm apartamento funcional, plano de saúde, nem refeitório, gerando insegurança financeira. Veja o momento em que ela disse isso. Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dino. No primeiro grau não tem. Nós pagamos, eu pelo menos quando estava na ativa pagava o meu junto com a minha equipe, né? Isso faz, o que tem isso, Cláudio? Tem sim, porque isso é indireto. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido, né, porque a imprensa só coloca o bruto, não coloca ali o que fica para a Previdência Social e para o imposto de renda. Não coloca exatamente que, para o juiz de primeiro grau, esse valor nominal é completamente diferente para um ministro.
ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada a não ser um carro. Não tem mais nada também. Mal tem um lanche, pelo menos no Rio de Janeiro, eu não estou sabendo mais dos lanches. Então, não tem nada. Então, quando se equaliza e quando se quer moralizar e quando se fala de ética, tem que se ver um conjunto da obra. Pois é. Só que, no entanto, segundo a folha de pagamento do TRT da Primeira Região, como iniciativa, essa juíza aposentada recebeu cerca de R$114 mil líquidos, agora em dezembro de 2025, presente de Natal. Valor que ultrapassa em muito o teto constitucional de aproximadamente R$46 mil. Esse montante pode incluir 13º, férias indenizadas e pagamentos retroativos. Mas nos últimos 3 meses de 2025, ela acumulou cerca de R$300 mil, R$296 mil, para ser mais preciso. E ainda está reclamando? A declaração gerou críticas e repercussão na mídia e nas redes sociais pelo contraste entre a reclamação e os valores recebidos. Procurada, a ex-juíza não se manifestou sobre o contra-cheque. O caso está ligado ao julgamento no STF sobre limites de remuneração e proibição de supersalários no judiciário. Pisolato, né? Então, como disse o nosso amigo aqui, o Guilherme, né, aqui no ouvido, disse o seguinte: se fosse assim, então, o que impede, o que diferencia, por exemplo, um professor pedir a mesma coisa? Um professor precisa de carro, porque, imagina, uma função extremamente digna, né? Nós somos professores, Pisolato. Eu também. Então, veja, o que acontece? Não tem carro, um professor tem que pagar café do próprio bolso, tem que pagar o lanchinho do próprio bolso, né? Você tem isso aí, Pisolato? Você acha que para o juiz pode e para você não pode? Será que esses caras se acham realmente, né, integrantes do Olimpo? Tem muita gente que está precisando acordar para a realidade, né, Pisolato? Isso aí é a aula do câncer que é o patrimonialismo no Brasil. Ela conseguiu, na mesma frase, falar sobre... Quase cheguei a ter dó dela, né? Tadinha, não tem café, não tem carro, não tem apartamento funcional, porque na mente dessas pessoas, o patrimonialismo, que é essa ideia de eu estou no Estado, então tudo que é do Estado é meu, se apropria do Estado como se fosse uma coisa privada, doméstica, ela passa a entender que, por ser funcionária pública, ela tem todos esses direitos como os outros têm. A bem da verdade, ninguém deveria ter esses direitos. Nem deputado, nem senador, nem juiz, ninguém. Porque todo e qualquer brasileiro, a não ser, claro, que você tenha custos de serviço, vai tirar um xerox na tua empresa, a empresa vai prover o xerox, óbvio. Mas daí é você receber lanchinho, café, carro, apartamento funcional. Eu, pessoalmente, acho que nenhum deles devia ter nenhum desse tipo de penduricalho, porque isso acaba criando margem, obviamente, como a gente bem sabe na história pregressa política brasileira, que isso cria margem para o político e para funcionário público acabar ganhando um pouco mais do que o seu próprio salário. Isso mostra claramente o problema do patrimonialismo, que é, como assim eu não tenho e os outros têm? Nenhum deveria ter, então. Essa deveria ter sido a defesa dela. Mas na mesma frase, ela termina a fala dela falando de ética. Bom, aí eu me preocupo um pouco mais. Será que uma juíza de primeira instância, pelo que ela falou, trabalhou já há muito tempo, que ela falou quando estava na ativa, será que ela não sabe o significado de ética? Porque aí nós temos que entrar no Maquiavel. Ética para o Maquiavel é aquilo que interessa a quem está no poder. O que eu vou fazer, o que eu for preciso para ter uma vantagem, para conquistar poder, para manter o poder. Ética, de verdade, é fazer o certo e fazer o bem coletivo, que é para isso que serve o funcionário público, para agir para o bem comum. Não fazer isso aí. Eu, sinceramente, Paulo, quando vejo uma funcionária pública, ou uma ex-funcionária pública, no caso dela, falando abertamente esse tipo de coisa, a vontade que a gente tem, eu tenho certeza que a nossa audiência pensa igual, a vontade que a gente tem de proferir um palavrão enorme, porque essa pessoa não tem noção do que o brasileiro real, aquele que trabalha todo dia, que paga as continhas em dia, ela tinha que pôr a mão no consciência e falar, meu Deus, eu estou pedindo mais penduricalhos, sendo que aquela pessoa, e falando de ética, sendo que aquela pessoa que está lá embaixo é aquela que paga o meu salário.
Olha, a pessoa recebe 113 mil reais no mês e está me dizendo que não tem. Nossa, eu tive que comprar meu próprio lanche. Ah, por favor, né, Paulo? Isso aí não é mais que hipocrisia. Isso aí é limpar os pés na cara do brasileiro comum que está lá embaixo, pagando imposto para sustentar todos esses penduricalhos aí e esses ótimos salários que essas pessoas ganham. Porque temos que condicionar esses salários à realidade brasileira. Eu posso até pensar, um juiz ganhar só 24 mil reais, que não é o caso dela. Mas ainda assim, estamos no Brasil, gente. 24 mil reais no Brasil é um excelente salário para funcionalismo público. Não, detalhe, 24 mil reais líquidos, uma Exatamente. em cima da outra. Né? Isso só de salário, sem os penduricalhos. E você prestou atenção que ela ganhou cerca de 300 mil nos últimos 3 meses, no último trimestre do ano, segundo a reportagem. Então é muita grana e ela está aposentada. E aí os caras estão achando que entrar para o serviço público é se tornar milionário. Queriam o quê? 1 milhão? E se desse 1 milhão por mês para essas pessoas, iriam pedir mais. Iriam pedir 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões e o negócio não para. Aí vão perguntar o seguinte, porque tem que ganhar muito, porque se nós precisamos de juízes, porque senão ninguém vai se interessar pela carreira. A mesma coisa o policial, né? A sociedade precisa de segurança, precisa de policial, precisa de delegados. O que faz esses juízes acharem que são diferentes, né, de uma classe de policiais que saem às ruas, que podem ser reconhecidos depois pelos bandidos e sofrer um revés, uma perseguição? Então esses precisam, eles mesmos, os próprios policiais precisariam então de segurança, teria que ter carro particular, carro do Estado para buscá-los em suas casas e coisa e tal, ter o direito ao seu lanchinho, tudo pago, né, ter lá o seu mordominho ali para servindo tudo ali, tudo pago pelo Estado, porque também são servidores do Estado. Os professores também da Fundação Educacional também precisariam do mesmo jeito, porque senão ninguém se interessa pela profissão. Conversa fiada, né? E vergonhosa, né? E vergonhosa. E vira meme no país inteiro. E você quer ouvir outro caso de hipocrisia? Porque parece que a raça humana ela é dividida em sub-raças. Pisolato, dos conscientes e os inconscientes, dos espertinhos e dos honestos. Então, quer ver só aqueles que são espertinhos, que acabam fazendo a cabeça daqueles outras pessoas, dos mais fracos, para que eles possam conseguir um lugar ao sol, ou seja, conseguir o seu objetivo. Eu vou lá, vou encher a cabeça daquele eleitor com aquela história furada e ele vai me colocar lá em cima, naquele cargo de deputado, de senador, para que eu possa usufruir dos milhões, ganhar milhões de reais quando vier ali uma proposta do executivo para que eu vote a favor dele, 7 milhões, 15 milhões, como a gente falou nesse ano passado, né, eram as propostas que vinham para que os deputados votassem a favor do governo. O cara faz a festa, aí o cara fala, poxa, mas como é que eu entro lá? Eu vou ter que falar coisas ali que o eleitor vai ouvir e vai gostar. É o que nós vamos mostrar agora. Outro caso de hipocrisia que aconteceu estes dias e até então a gente não tinha tocado no assunto. Então vamos lá, porque muita gente escreveu para a gente pedindo a nossa opinião. E hoje a gente vai dar, hoje a gente vai falar. No dia 21 de fevereiro agora, na semana passada, na Capela de São Benedito, na Praia dos Carneiros, em Pernambuco, Tabata Amaral e João Campos oficializaram uma união que expõe a incoerência entre o discurso progressista que ambos vendem à população e a vida privada que eles escolheram para viver. Ela, deputada federal pelo PSB de São Paulo, autoproclamada feminista e defensora da desconstrução do patriarcado e da equidade de gênero, desfilou de quê? De véu e vestido branco de luxo, de grife, em uma cerimônia católica tradicional, cheia de ritos religiosos e simbolismos da família bíblica. Ele, João Campos, prefeito do Recife e herdeiro de dinastia política, chegou ao altar ao lado da mãe, em um evento que reforça tradição, hierarquia familiar e religiosidade institucional. Foi lindo.
Valores que sua ala ideológica costuma chamar de conservadores e opressores. Aquela mesma ala que desfilou no Rio de Janeiro com a imagem da família em uma lata de conserva. Enquanto Tabata critica o patriarcado e a dominação masculina no casamento tradicional, ela abraçou exatamente esses elementos no momento mais simbólico da vida dela. Vestido branco, alianças de ouro, monsenhor para presidir a cerimônia e pompa católica. Oh, maravilha! João Campos, que prega contra elites e privilégios hereditários, reuniu o crème de la crème do poder. Vice-presidente, o Geraldo Alckmin estava lá, ministros e outras figuras do establishment, em um evento de luxo que celebra a continuidade de uma linhagem política poderosa. Essa seletividade é o cerne da hipocrisia. Progressismo para as urnas e redes sociais. Tradição, luxo, conservadorismo dos senhores de engenho, religião e família nuclear para o altar. Se acreditasse mesmo na desconstrução que pregam todos os dias, poderiam ter feito uma união civil simples, sem pompa religiosa, nem símbolos patriarcais, nada. Mas, em vez disso, escolheram o conforto da tradição cristã e o status da cerimônia clássica. No fim, o casamento não foi só uma festa bonita, não, longe disso. Foi um statement escancarado. Enquanto cobram da sociedade a ruptura com padrões arcaicos, a elite esquerdista reserva para si própria o direito de desfrutá-los. Feminismo para os holofotes, véu e aliança para o altar. Igualdade no discurso, privilégio e tradição na realidade. Hipocrisia, vestida de branco, abençoada por Deus e aplaudida pelos convidados poderosos. Então, Pisolato, teve até chuva de arroz. Vá para prosperidade, vestido branco, uau, aquela festa cristã que eles pregam justamente o contrário, Pisolato. E tem gente que é assim, que acredita na conversa dessa gente, Pisolato. É impressionante. Olha, 2 pontos. Um é esse com relação a como é bonito, né, a tradição conservadora cristã. Olha que casamento bonito, né? Apesar das figuras que lá estavam, que a gente tem que tomar um omeprazol para ver alguns ministros que ali estavam, mas ainda assim, a cerimônia cristã, a cerimônia do casamento tradicional, conservadora, ela é linda. Olha, Tabata e o Campos nos confirmando aquilo que a gente já sabe, né? Mas é típico, né? Como você bem disse aí, o político, o mais malandro, o mais hipócrita, hipocrisia significa abaixo da verdade, ele sabe qual é a verdade, ele sabe que isso aí é o que dá valor às famílias, é isso que forma as famílias. Embora eu não sei se uma pessoa que forme um discurso numa direção hipócrita, portanto, fora da verdade, e outro na sua realidade, pode ter choques no futuro, né? Um casamento assim formado, olha, nós temos que manter um discurso aqui para ganhar a eleição e outro em casa. Esse tipo de dicotomia, esse caráter duplo, pode ter uma dificuldade futura nesse casamento, porque esse jogo pode, uma hora, opor o interesse político de um com as bases e as raízes do que seria o conservadorismo. É uma luta difícil que eles têm pela frente. Mas não me espanta, porque isso é típica dialética comunista, né? Eles são capazes, na mesma frase, como a gente viu na Juíza anteriormente, falar de uma coisa positiva e falar ética. O casal é capaz de criticar todos esses valores e depois fazê-lo sem nem ficar vermelho. Isso é a típica dialética comunista, ela é incongruente mesmo, ela é contraditória mesmo. Agora, você consegue imaginar, Paulo, o dia que as pessoas que seguem essas agendas progressistas, wokistas, todas aquelas que têm a cultura ocidental, a tão bela cultura ocidental que é pregada aí para si mesmo nos líderes dessa política progressista, o dia que essas pessoas acordarem, o dia que elas, sei lá, levantarem de manhã cedo, meu Deus, eu estava errado durante tanto tempo. Olhar para um casamento que só prova o quê? Que no caso do casal, obviamente é o interesse político, mas no caso daqueles que votam
Eu tenho, cá para mim, eu já li sobre isso, que é uma psicologia do ressentimento, que é bem muito típica também do comunismo. Aí um ressentimento até certo ponto infantil. Não, eu não quero aceitar aquilo que meus pais vão legar para mim, que essa é uma característica do conservadorismo. Pegar a tradição que funcionou e passar adiante para que seu filho repita o que funcionou e renove o que não funcionou. Aquela rebeldia típica da infância e pré-adolescência levada à vida adulta, o que nos leva a concluir que as pessoas que têm essa mente fechada que você mencionou, eles têm um problema de amadurecimento cognitivo. Eles permaneceram na fase pré-púbere, pré-adolescente, e ainda têm esse ressentimento para com a sociedade que eles poderiam muito bem abraçar, como o casal líder desse movimento aí está demonstrando. É bom para mim um casamento. É legal manter uma família tradicional, nuclear, cristã, que são os valores que vão fundamentar a vida do casal. Eu espero que fundamente de fato e que a política tenha um valor menor diante do valor familiar. Mas de fato, para mim encerrar, Paulo, o que essa gente faz é condenar no adversário por questões políticas ou por ressentimento infantil, ressentimento púbere, aquilo que eles mesmos aprovam no espelho. A prova está aí. Olha que fotos bonitas, que imagens bonitas. Condena no outro, mas nele, no espelho, aprova. Tá certo, Pisolato, chegamos ao final desta edição. Já, muito bacana, né? Sempre a gente bate um papo legal. Depois você está lá para responder, né, os comentários. Sim, né? Lembrando que toda terça-feira, às 9 horas da noite, o Pisolato está aqui conosco no programa A Culpa é Isso do aí. Deodoro. Tá indo muito bem, hein, Pisolato? Muito legal, né? Vale a pena você que nos assiste agora acompanhar esse programa também do Pisolato toda terça-feira, às 9 horas da noite. Pisolato, muitíssimo obrigado e a gente se vê aí durante a semana e na semana que vem também. Forte abraço, viu? Obrigado, Paulo. Um abraço para você e para toda a nossa audiência. Tchau, tchau. Tchau. E a gente fica por aqui com esta edição, como eu disse, e a gente volta amanhã ou nesta sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo e a cores, com o Carlos Dias e o Alfredo Bessoff. Um forte abraço a você e até lá.